Muito bem, então vamos lá? Sejam bem-vindos de novo ao canal Física em Foco. E hoje a gente vai trazer uma questão de segunda fase do vestibular da UF sobre eletricidade, eletrodinâmica. E esse vestibular foi de 2022. Então vamos lá, vamos começar. A questão diz o seguinte: uma pessoa dispõe de 4 fios metálicos de uma liga de níquel e cromo que tem resistividade elétrica 65 vezes maior do que a do cobre. Os fios têm comprimentos e diâmetros diferentes, conforme a tabela abaixo. E a pessoa quer usá-los como resistores para aquecer uma certa quantidade de água. Muito bem, então a tabela dada foi essa, com 4 fios de mesmo material e comprimentos e diâmetros diferentes, certo? Olha só, gente, o que não está escrito e você precisa saber para resolver esse exercício. Você precisa do conceito de resistividade. Vocês vão entender por quê. Eu vou especificar o momento que você precisa saber isso. O conceito de resistor, tá? E o conceito de resistência. São 3 conceitos muito semelhantes, mas que são coisas diferentes, tá bom? Eu produzi 2 vídeos explicando esses 3 conceitos. E esses 3 conceitos, para aqueles que têm dificuldade e ainda não sabem diferenciar os 3, eles estão no final do vídeo, tá bom? É só você, ou no link na descrição do vídeo também, eu vou deixar lá, se você quiser assistir, tá bom? Depois volta aqui e continua a resolver o exercício. Caso você já saiba, é só seguir em frente. Olha só, qual a importância dele falar que os 4 resistores são feitos do mesmo material? Então vamos lá. É intuitivo. Às vezes o aluno pergunta para a gente assim: professor, como é que eu começo o exercício? É porque você sabe certos conceitos automáticos e tem que vir na sua cabeça automaticamente isso aí. Se ele falou que o material é o mesmo, então a resistividade do fio 1 é igual ao do 2, do 3 e do 4. Beleza? Seguindo, e qual a importância dele falar que os 4 fios estão submetidos à mesma tensão? Você não viu escrito aí porque ele está escrito na letra A, tá? Vai vir na sua cabeça também automático que as tensões dos fios 1, 2, 3 e 4 também serão iguais. Beleza? Tem que ser automático. Professor, como é que eu deixo isso automático? Você tem que pegar esses conceitos, colocarem do lado do seu caderno na hora que você estiver resolvendo exercícios. Não precisa ficar lendo, relendo. Mas toda vez que você for resolver um exercício, coloque esse papel do lado do caderno, escreva durante a resolução do exercício esse conceito. Lá para o 3º, 4º, 5º exercício que você estiver fazendo, você já não vai precisar consultar mais. Bom, então está aí rapidamente a definição de resistividade elétrica, né, que é a oposição que o material faz à passagem da corrente elétrica, certo? E resistor é o elemento, é o equipamento que você constrói para fazer essa resistência à passagem da corrente elétrica, tá certo? Normalmente você faz esses equipamentos para você transformar a energia elétrica em energia térmica, por efeito Joule. Está escrito aí, e aqueles vídeos que eu falei que estão no final falam só sobre isso. Então assistam lá quem tiver dificuldade, tá bom? Bom, na letra A, olha o que ele te pede. Considerando-se que todos os fios serão ligados à mesma voltagem, qual deles aquecerá mais rapidamente a água e por quê? Gente, qual vai aquecer mais rapidamente? O que tem que vir na sua cabeça? Tem que vir, né? Primeiro, a tensão é a mesma para todos os 4 fios, que ele te disse no enunciado, e qual é o raciocínio que você tem que ter para poder desenvolver essa resposta, ou chegar nessa resposta? Se ele está falando para você que ele quer o fio mais eficiente, o que aquece mais rapidamente, o conceito que você está falando é de potência. Quanto maior for a sua potência, mais rapidamente você transfere energia para um determinado corpo.
Eu vou dar um exemplo que fica mais rápido e mais fácil. Se você compra uma furadeira de 400 watts, o que ele está falando para você? Que ele consome, ou que ele transfere, ou ele transforma de energia 400 joules por segundo de energia, certo? Se você compra uma furadeira de 1.200 watts, o que você está falando? Que a sua furadeira consome, transforma ou gasta 1.200 joules por segundo. Quem consome mais em um segundo? A segunda furadeira. Chuveiro elétrico. Os chuveiros elétricos comuns eram de 5.000 watts, ou seja, ele consumia 5.000 joules por segundo de energia elétrica. Os mais novos, tem alguns maiores que são de 7.200, 7.500 watts. O que ele está te falando? Que ele consome 7.500 joules por segundo, ou seja, 2.500, 2.200 joules a mais do que o outro por segundo. Isso é potência. Para o seu fio aquecer a água mais depressa, então a potência dele tem que ser maior. Ou seja, ele vai transferir mais energia por segundo para a sua água. Ficou claro? Depois a gente faz um exercício só sobre isso. A gente tem ali pelo menos três fórmulas para a potência na eletricidade. A que a gente vai utilizar é essa daí. Seguindo, a outra fórmula que eu vou precisar utilizar é a segunda lei de Ohm. Vou repetir, lá naqueles vídeos que eu coloquei lá no final, tratam sobre esse assunto também, tá? Então, a lei que relaciona a espessura do fio, o seu comprimento e o material que ele é feito é a segunda lei. Por isso que ela está aí. Então vamos continuar. Qual seria, então, você está vendo aí no cantinho, R, que é resistência, e P, que é potência. Qual é a relação entre potência e resistência? Vamos ver aqui, ó. A resistência está no denominador. Eu quero maior potência. Então, significa que eu vou precisar eles são inversamente proporcionais, eu preciso de uma menor resistência. Entendeu? Beleza? Eles são inversamente proporcionais. Essa é a relação entre eles. O próximo, área em relação à resistência. Então vamos para outra fórmula aqui, ó. Eles também são inversamente proporcionais. Significa que para eu ter uma menor resistência, eu preciso de uma maior área. Fechou? Eles também são inversamente proporcionais. Seguindo, qual a outra relação que eu tenho? Do comprimento do fio em relação à resistência. Ora, o comprimento do fio está no numerador. Então, ele é diretamente proporcional à resistência. Se eu preciso de uma menor resistência, eu também tenho que ter um menor comprimento. E eles são diretamente proporcionais. Está escrito aí, ó. Então, o fio mais eficiente que eu vou precisar ter é o fio com menor comprimento e maior raio, ou maior diâmetro. Que fio é esse? Se você olhar lá na tabela, ó, o menor comprimento é 10 centímetros. Então, pode ser o fio 1 ou o fio 2. E eu preciso do maior raio ou maior diâmetro. O que tem maior diâmetro entre esses dois é o fio 2. Beleza, então essa aí é a sua resposta. E o motivo para ser essa resposta está aí na tela. Olha só, gente, eu não falei da resistividade. Eu peguei e só relacionei a área e o comprimento com a resistência, porque eu queria uma menor resistência, certo? Por que eu não falei da resistividade? Por que eu não falei desse cara? Porque o fio é o mesmo material para os quatro. Então significa que a resistividade vai ser a mesma para os 4 fios. Ela não vai interferir para eu fazer essa avaliação. Tudo bem? Se tiver ficado alguma dúvida, deixe na descrição que a gente responde. Beleza? Vamos passar para a letra B da questão.
A letra B, ela diz o seguinte: considerando-se que o fio mais eficiente leva cerca de 10 minutos para aquecer a água, calcule quanto tempo cada um dos outros fios levará para promover o mesmo aquecimento. Bom, então, qual foi a informação que ele deu para nós? A gente já sabe que o fio 2 é o mais eficiente, então é o que tem comprimento de 10 centímetros e o diâmetro de 2 milímetros, certo? E o tempo que ele gasta, está escrito aí na tela, é um tempo de 10 minutos. Bom, então vamos lá. Qual é o raciocínio que a gente precisa ter para a gente chegar na resposta? A gente vai utilizar a segunda lei de Ohm novamente. Eu vou precisar também relacionar a área, que está escrita aqui na fórmula, olha aqui, ó, eu vou precisar relacionar essa área com a resistência. Para eu fazer, então, a minha relação entre a resistência e a área, eu vou precisar lembrar da minha fórmula de área. E eu posso usar essas duas fórmulas para me calcular a área, está aí no cantinho, para eu calcular a área da seção do fio, que é essa aqui que eu acabei de achurar. Eu posso usar πr ao quadrado ou πd ao quadrado, onde r é o raio e d o diâmetro, certo? Tanto faz. Eu vou usar a de cima, tá? πr ao quadrado. Se eu vier aqui no lugar da área e substituir por πr ao quadrado, então vai ficar assim, ó, ρ vezes L ao L2 sobre πr2 ao quadrado. Uai, professor, mas por que você está colocando aqui 2 para o comprimento e 2 para o raio? Ora, eu não estou fazendo aqui para o fio 2, ele é minha referência, tá bom? Então, no lugar do comprimento do fio e do raio do fio, eu pus L2 e R2. Você vai entender por quê. Não se preocupa não, confia e acompanha no raciocínio. Guarda esse valorzinho aqui, tá? Eu vou levar esse valorzinho para as outras telas, para os outros slides. E aí você vai poder acompanhar, tá bom? Então, continuando o raciocínio, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha relação entre o fio 1 e o meu fio 2 em relação ao comprimento. Professor, mas por que você vai fazer isso? Não se preocupe, você vai entender no fim por que eu estou fazendo essa relação. Eu não quero descobrir quanto tempo o fio 1 gastou para poder aquecer. Não é isso que ele perguntou na letra B? Quanto que o fio 1, o fio 3 e o fio 4 gastou? Porque o fio 2 gastou 10 minutos. Então eu vou fazer uma relação entre as grandezas do fio 1, do fio 2, do fio 3, do fio 2 e do fio 4 com o fio 2. Tá bom? Calma, só acompanha. Vamos lá. Então, seguindo, o diâmetro de 1, pode olhar lá na tabela, ó, é a metade do diâmetro do 2. Cadê o fio 2? O fio 2 tem um diâmetro de 2 milímetros. E o fio 1? De 1 milímetro. Então, o fio 1 tem a metade do diâmetro do fio 2. Logo, o raio também é a metade. Se eu for substituir isso aí na segunda lei de Ohm, vai ficar assim, ó, R1 é igual a ρ vezes L1 sobre a área aqui embaixo, ó, πr ao quadrado. Só que é o raio do fio 1, comprimento do fio 1 e resistência do fio 1. Certo? Vou pegar essas relações que eu tenho aqui entre o raio 1 e o raio 2 e o comprimento do fio 1 com o fio 2 e substituir nessa fórmula embaixo. O que vai virar? Vai virar isso aí, ó. L1 é igual a L2, então simplesmente substituir no lugar de L1 eu pus L2. E no lugar de R1 eu pus R2 sobre 2. Não esqueça que está tudo ao quadrado. Seguindo, tirei o parêntese. Então eu peguei aqui o R e elevei ao quadrado e o 2 que estava no denominador ficou ao quadrado também e virou 4. Então ficou resistência do fio 1 é igual a resistividade vezes o L2 sobre π
R2 ao quadrado sobre 4. Como que eu resolvo quando eu tenho uma fração dividida pela outra? Eu mantenho a primeira, que é o numerador, e multiplico pelo inverso da segunda. Então vamos lá. Então ficou assim, ó. Mantive a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Então ficou 4 sobre R2 ao quadrado. Tá valendo? Vou só ajeitar isso aqui, hein? Só vou ajeitar isso aqui. Olha lá como é que vai ficar. Vou pegar o 4, passar aqui para frente. E vai ficar assim, ó. 4 que multiplica ρ L2 sobre π R2 ao quadrado. Opa! O que é isso aqui, ó? Eu vou até seguir porque, olha lá, ó. Tá vendo de roxinho aqui? Não é o mesmo que está aqui, ó, que eu tinha achado na tela anterior, que eu trouxe para essa tela, que eu falei que vocês iam entender por que eu estava fazendo aqui. Então, substituindo, olha lá, isso aqui não é a resistência 2? Então eu sei que a resistência 1 é 4 vezes a resistência 2. Professor, mas aonde que você vai chegar com essa história? Relaxa, só acompanha o raciocínio. Vai guardando essas informações. Vou fazer a mesma coisa agora para o fio 3. O comprimento do fio 3 é dobro do fio 2, porque o fio 3 tem 20 centímetros e o fio 2 tem 10 centímetros. E o diâmetro? Os diâmetros são iguais, logo o raio também é igual. Se o diâmetro é igual, o raio também é igual. Aqui eu não vou fazer passo a passo, porque eu já fiz para o fio 1 e o fio 2. Agora, do fio 3 para o fio 2, já vai aparecer direto aí na sua tela, ó, completo. O raciocínio foi o mesmo. Peguei no lugar de L3, substituí lá 2L2, está aqui. E no lugar de R3, substituí R2, que eles são iguais. Pronto, olha lá. Ficou que R3 é o dobro de R2. Beleza? Guarde essa informação aí, porque nós vamos usar ela agora mesmo. Certo? Olha lá. Passando então para a última parte. Então estou trazendo lá a informação lá daquele primeiro slide para a gente servir de referência e vou fazer agora para o fio 4. No fio 4, qual que é a relação dos comprimentos? O fio 4 é o dobro do fio 2 no comprimento. Então o fio 4 ele tem 20 centímetros e o fio 2 tem 10 centímetros. Seguindo, o diâmetro do 4 é a metade do diâmetro do 2. Logo, a resistência também será, Logo, então o raio também será. Então, o raio 4 é a metade do raio 2. Aqui, ó, raio 4 é a metade do raio 2. Beleza? Então, fiz o mesmo raciocínio aqui, ó, no lugar de R4, eu substituí aqui R2 sobre 2, tá aqui, que é elevado ao quadrado. No lugar de L4, eu coloquei 2L2, certo? E aqui foi só matemática. Lá no fim, o que aconteceu? ρL2 sobre πr2 ao quadrado é aqui, ó, é a resistência do fio 2. Então, eu cheguei na conclusão que a resistência do fio 4 é 8 vezes a resistência do fio 2. Tá bom? Agora, dá uma pausa nesse raciocínio da segunda lei de Ohm e vamos fazer vamos igualar duas equações de potência. Essa aqui é uma equação geral, tá, para potência. E essa aqui é aquela que a gente escolheu para utilizar aqui na eletricidade, já que eu tinha falado para vocês lá atrás que a gente tinha 3 delas que a gente poderia escolher, né? Essa vai ser a melhor para nós. Por quê? Lembra lá que eu falei que a tensão 1 é igual a tensão 2, que é igual a tensão 3, que ele deu no enunciado do exercício, que a tensão era igual para os 4? Eu escolhi essa equação por isso, porque esse valor aqui não muda.
certo? O U é igual para os 4. Então, para eu mudar a potência, eu mudo só a resistência, certo? Então, o que eu fiz? Eu igualei as duas equações. As duas equações calculam potência, só que usam grandezas diferentes. Então eu vou isolar o tempo, não é o tempo que eu quero, vou isolar o tempo, eu vou multiplicar a cruzada aqui e vai ficar ΔT igual a resistência vezes energia sobre a tensão ao quadrado. Olha só o que vai acontecer. A energia fornecida aos 4 fios são iguais. E a tensão que os 4 fios estão submetidos também são iguais. Então, isso aqui, ó, não muda nas 4 condições. Para o meu tempo mudar, a única coisa que vai interferir aqui vai ser a resistência dos 4. Eu não achei a relação ali dos 4 fios em relação à resistência 2? Então, eu posso, então, sendo E igual sobre U ao quadrado, constante, e a energia, isso que eu acabei de falar para vocês, está escrito aí no quadro em roxo, depois você pode pausar e ler se você quiser. O que vai interferir é só a resistência. Aonde que eu vou então? Olha lá, se R1 é 4 vezes R2, eu posso tirar o R1 e escrever. Eu posso tirar R1 e R2 e substituir por T1 e T2. Beleza? Seguindo, eu sei que T2 ele me deu, vale 10 minutos. Vale 10 minutos. Então, 10 vezes 4, 40 minutos. Achei que a resistência 1 vai gastar 40 minutos para aquecer aquela água, aquela quantidade de água. Para o fio 2, fio 2 é 10 minutos. Para o fio 3, se você olhar lá na relação no anterior, R3 é o dobro de R2. Então, no lugar de R3 eu pus T3, no lugar de R3 eu pus T3, e no lugar de R2 eu pus T2. Se T2 vale 10 minutos, então vai ficar 10 vezes 2, 20 minutos. E por último, eu achei a relação de que R4, a resistência de 4, é igual a 8 vezes a resistência de 2. Se eu sei que no lugar de R4 eu posso pôr ΔT4, o tempo de 4, no lugar de R2 eu posso pôr ΔD2. Se eu sei que vale 10 minutos, o ΔT2, que ele deu no enunciado. Então vai ficar 8 vezes 10, 80 minutos. E assim termina esse exercício. Eu sei que não é um exercício fácil, não é um exercício óbvio. Se for necessário, repita, resolva novamente o exercício. Confira. A gente estuda, gente. Pessoal, a gente estuda exercícios resolvidos. Então, pega a resolução dos exercícios e durante a sua solução, na hora que você empacar em alguma parte, vai lá e consulta. Tá bom? Fechou? Gente, eu agradeço se vocês acompanharam até aqui, tá certo? Vou repetir. No final agora vai aparecer aí 2 links das 2 aulas falando sobre resistor, resistividade e resistência. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí no canal, pode escrever aí na descrição que a gente responde. Fechou? Um grande abraço, até o próximo exercício. Tchau, tchau.